Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto de um monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos faz uma exortação fundamental para a nossa vida, porque ele vai dizer que, em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Quando Jesus fala isso, ele está falando sobre a própria vocação dele. Ele que veio para o seu povo, e o seu povo mesmo não o aceitou. Se nós olharmos bem, a não aceitação do povo judeu para com a pessoa de Jesus é uma aceitação que está motivada por 3 circunstâncias, que são 3 venenos do coração humano. O primeiro veneno é a soberba, porque a soberba faz com que a pessoa se feche ao máximo a um egoísmo. E ela, se fechando ao máximo nesse egoísmo, ela é incapaz de se abrir a um olhar mais dócil sobre os sinais messiânicos. Por isso que aquele povo, mesmo vendo os sinais que Jesus Cristo fazia, eles ainda não aceitavam, porque Jesus era um do meio deles, era um que eles viram crescer, e eles, pela sua soberba, seu orgulho, não eram capazes de acolher aquele que nasceu no meio deles. Depois, o segundo veneno é a vaidade. A vaidade faz com que a pessoa se ache melhor do que os outros, e ela vai fazendo e construindo toda uma imagem externa. E essa imagem externa vai fazendo com que ela cresça cada vez mais nessa incapacidade de abertura. E ela se torna uma pessoa geralmente com o coração endurecido, porque a vaidade, ela nada mais é do que um grande vazio interior, mas um vazio interior que faz com que a pessoa busque construir coisas exteriores, e assim ela começa a se achar melhor do que os outros, e ela se achando melhores que os outros, ela não acolhe aquilo que o outro é, não acolhe aquilo que o outro tem para oferecer para a comunidade, e muito menos serão capazes de acolher Jesus Cristo como o Messias, porque viram esse homem crescer no meio deles, viram esse homem ali conviver com eles, e eles se fecham cada vez mais, primeiro na soberba, que é esse egoísmo, depois na vaidade de se achar melhor do que ele, e por fim nós vemos o terceiro veneno que nós percebemos na vida dessas pessoas, que é a autossuficiência. A autossuficiência faz com que essas pessoas comecem a se achar deuses de si mesmo e deuses dos outros.
E por isso que eles já não mais sentem a necessidade de salvação, porque eles mesmos são a sua salvação. Eles não sentem a necessidade de alguém para realizar essa obra salvífica, porque eles se acham tão bons que eles já se sentem salvos. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado, porque muitas vezes nas nossas relações, na nossa relação com Deus, nós podemos viver assim, alimentando uma soberba, que é um fechamento a um egoísmo que vai culminar na idolatria. Podemos também, depois da soberba, começar a ser vaidosos, nos achando melhores do que os outros, e nós vamos nos fechando cada vez mais à obra de Deus e começamos a se achar Deus dos outros e a autossuficiência, achando que nós mesmos somos capazes de alcançar a salvação. E eu sou não aquilo que é a minha essência, mas eu sou reconhecido por aquilo que eu faço, pelas boas obras que eu faço. E assim nós podemos começar a cair nesse grande perigo que é se achar melhores do que os outros e achar que as nossas atitudes, as nossas obras podem garantir a nossa salvação. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado. Por isso que Jesus diz que um profeta não é bem aceito em sua pátria, mas nós precisamos ter esse cuidado, essa grande docilidade, para que nós possamos caminhar gradativamente, dando passos de crescimento, de abertura, para que possamos aprender a enxergar em Jesus Cristo o nosso Salvador, o Messias esperado, aquele que deveria vir para realizar a grande obra de salvação. E por isso que precisamos sim ter essa docilidade, senão nós faremos como aquele povo. Aquele povo ficou irado com as palavras de Jesus e foi levando ele para o alto do monte para jogá-lo no precipício, porque a raiva, a soberba, a vaidade, a autossuficiência leva à ira que vai sempre levar a pessoa a cometer algum tipo de homicídio, ou moral ou corporal, fazendo com que se mate a imagem da pessoa ou até tirar a vida de alguém. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado. E Jesus, ele no final do Evangelho vai passar no meio deles e continuou o seu caminho. Nós precisamos também entender isso. Se nós não acolhermos Jesus Cristo, ele continua o seu caminho, porque há muitas outras almas que ele quer ir para salvar. Há muitos outros lugares que ele quer ir anunciar. E se nós não percebermos, não formos dóceis a essa graça que passa, essa graça vai embora e nós continuaremos ainda afundados na nossa soberba, na nossa vaidade, na nossa autossuficiência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.